E aí galera, aqui é a Juki, mais uma vez, Feliz Páscoa, não pera, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? A gente já tá exagerando um pouquinho, já tá avançando um pouquinho no ano, mas então, Feliz 2020 para todo mundo, sucesso geral! Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, que assim, as pessoas têm dúvida na hora de escolher placas-mãe. E aí, eventualmente, né, eu dou uma ajuda em relação ao chipset, porque o chipset é como se fosse aí, né, o que vai mandar no bagulho todo. É a base, né, pra você escolher a sua placa-mãe. Então vamos começar? Roda a vinheta. Então, normalmente, quando as pessoas vão começar a montar o computador ali, elas já sabem qual processador elas querem e qual placa de vídeo elas querem. Ou vamos reformular um pouquinho melhor essa frase? Qual processador e qual GPU o dinheiro delas consegue pagar naquele momento. E o que acontece é que as pessoas às vezes não sabem exatamente como que elas vão colocar a placa-mãe no meio disso tudo. Basicamente, a gente tem aí a placa-mãe como sendo o esqueleto, né, do bagulho todo, porque é na placa-mãe onde você vai conectar tudo. Então você conecta o CPU, você conecta a placa de vídeo, você conecta os dispositivos de armazenamento, as memórias e todo o bagulho vai ser conectado na placa-mãe, inclusive seu gabinete, tá? Seu gabinete vai ser conectado, vai ter várias coisinhas ali do painel frontal do seu gabinete que vai ser conectado na placa-mãe, beleza? Então, vamos lá. Dito isso, a gente vai ter que definir, esse vídeo em si vai ser sobre chipsets da AMD, ou seja, né, placas-mãe que tem soquete AM4 para os Ryzen, tá? De primeira, segunda e terceira geração. Então a gente tem a placa-mãe como se fosse um esqueleto do corpo do nosso computador e a gente vai conectar tudo nela, basicamente. Então você precisa cuidar qual processador que você quer, qual que é a GPU que você quer, quais memórias você vai colocar, quais dispositivos de armazenamento. E outra coisa que a gente vai ter também na nossa placa-mãe são, né, os nossos conectores de rede, aliás, controladores, conectores. A gente tem alguns outros controladores que vão assim, além do nosso chipset. E isso vai depender do modelo da placa-mãe específico. O vídeo de hoje é pra gente fazer um apanhado de features, de características que são comuns para os chipsets, que os chipsets possibilitam ter na sua placa-mãe. Obviamente que antes de você definir exatamente qual modelo que você quer, sempre confira no site do fabricante quais são as configurações, o que eles usaram ali, o que eles fizeram com a escolha do chipset feita. Então, o chipset ele vai definir quantas vias PCI Express que você pode ter e, consequentemente, né, vias PCI Express são usadas para muitas coisas, principalmente as nossas placas de vídeo. Então, vai definir a quantidade de coisas que você pode fazer. Se eu posso ter um slot M2, X4, ou se eu vou ter um X4 e um X2, tudo isso vai depender da quantidade de vias PCI Express. Outra coisa também vai ser a parte de overclock, né, que algumas pessoas têm mais interesse, outras menos. Então vamos lá, o primeiro chipset, o mais simples, o básico de entrada, o para computadores, né, basicões de escritório, basicamente, é o A320. Esse é o único chipset da AMD que não possibilita fazer overclock no processador, tá bom? Assim, a gente tem essa cultura aí de overclock mudando ao longo dos anos, né? As pessoas antigamente achavam que o overclock é um negócio que destruía o nosso computador, né? Que fazia as placas, as peças em si gastarem muito mais rápido e tal. E hoje essas questões aí já estão mudando, porque você já tem vários equipamentos, vários water coolers, vários modos de refrigerar todos os componentes que vão ser afetados para que eles não sejam afetados aí no quesito de longevidade. E sendo o chipset mais básico, ele vai ter só 24 vias PCI Express. Vamos para o próximo. A gente vai ter aqui uma quantidade assim, um pouquinho maior de chipsets, que são os intermediários. A gente tem o B350 e o B450, tá? Basicamente foram feitos em gerações de Ryzen diferentes. Então, dependendo de qual Ryzen que você vai estar comprando ou se você está tendo que substituir a placa-mãe, dá uma olhadinha no fabricante, né, no site do fabricante, quais são as gerações que cada placa suporta e dependendo do lote, provavelmente a B350 já vai estar fazendo aí suporte às últimas opções de Ryzen disponíveis no mercado.
mas sempre confere, vai que não fizeram a atualização de BIOS, tá? Assim, não tem como garantir, ainda mais que são muitas marcas distintas. Esses dois chipsets, eles já têm 28 vias PCI Express, já tem uma quantidade um pouquinho maior. Obviamente que como o B450 ele foi feito depois, ele já tem uma tecnologia um pouco melhor para a parte de overclock de memória, tá? Overclock de memória, ela tá habilitada em todos os chipsets, mas quanto mais entusiasta e quanto mais novo for esse chipset, mais funções, mais suporte de frequências maiores ele vai ter, tá? Então, só fiquem ligados aí que dependendo de qual velocidade, qual frequência vocês querem nas memórias de vocês, vocês também precisam escolher um chipset que tem suporte a velocidades maiores, tá? Outra coisa muito importante é que aqui a gente já tem efetivamente o overclock de CPU e dependendo da construção da placa-mãe, a gente também já vai ter dissipadores de calor no VRM. Por que isso é importante? Porque o VRM é a parte que controla a energia do processador e, consequentemente, é a parte aí da placa-mãe que vai controlar o overclock. E, infelizmente, essa parte esquenta. Então, se você quer fazer overclock, é muito importante, assim, primordial, que exista dissipadores de calor na placa-mãe e no VRM da placa-mãe que você está querendo adquirir. Caso você não queira fazer overclock, mesmo assim, se você tiver um Ryzen 7 ou um Ryzen 9, continua sendo muito interessante isso, mas eu também não vou colocar assim, nossa, meu Deus, obrigatório, porque tem gente que coloca o A320 num Ryzen 9, então assim, né? No final das contas, meio que faz o que você quiser, o que eu tô dando aqui são só dicas, tá ligado? Mas vamos lá, vamos para os chipsets aí mais entusiastas e mais interessantes. A gente vai ter três chipsets que suportam o socket AM4, que vai ser o X, né, a linha X370, X470 e X570. Continuando, né, com a mesma regra que quanto mais novo for o chipset, observe aí o número vai crescendo, então quanto maior o número, mais novo ele é, maior vai ser as suas possibilidades de overclock. Faz sentido você comprar um X e não fazer overclock? Tipo assim, é interessante. Ele tem várias outras características. Você pode fazer já SLI, você já consegue colocar duas placas de vídeo da NVIDIA. Mas assim, meio que faz o que você quiser, mas é interessante fazer overclock. Esses chipsets entregam ferramentas muito mais interessantes para você overclockar. Obviamente, né, não usa... principalmente se você mora num lugar muito quente, usa uns water cooler mais fodásticozinho. Se você tem dinheiro para comprar um X570, você tem dinheiro para comprar um water cooler, né? Top! Em questão de vias PCI Express, o X370 e o X470 vão ter 38 vias e o X570 vai ter 40 vias PCI Express e também é o único chipset do mercado atualmente que tem suporte ao PCI Express 4.0. Por que isso é interessante? Porque isso abre leques também para você utilizar dispositivos de armazenamento que usam também essas velocidades, que fazem utilização dessa performance mais elaborada da nova versão do PCI Express. Outra coisa é que a gente já tem também placas de vídeo da AMD que usam o PCI Express 4.0, né? Então essa banda maior, ele já faz a utilização disso. Obviamente que as placas de vídeo da AMD, elas não vão ter uma performance reduzida, caso você utilize no PCI Express 3.0, mas provavelmente no futuro a gente vai ter aí novas placas que vão efetivamente necessitar ou vão te dar um gás a mais, caso você tenha o PCI Express 4.0. No quesito de SSDs, a gente tem SSDs muito legais vindo aí no mercado que usam o PCI Express 4.0, então se você curte essa coisa assim, entusiasta na parte de dispositivos de armazenamento, é interessante também você dar uma olhadinha nesse chipset. Outra coisa legal é que quando a gente pega um chipset mais entusiasta, normalmente a construção da placa-mãe já tem aquele toque mais entusiasta. E eu não tô falando de RGB, tá? Nesse caso. Estou falando de dissipadores de calor. A gente vai ter dissipadores de calor em muitas placas aí com dissipador no próprio chipset, no VRM, nos M2. Então, assim, essa parte acaba sendo muito legal também, porque a placa-mãe vai entregando outras coisas, além das features, ele vai também entregar uma refrigeração melhor. Outra coisa, falando de refrigeração,
é que também quanto maior, né, melhor o chipset, maior a placa, a gente também vai ter outros conectores, como os conectores de USB, USB 3.2, USB 3.1 em maior quantidade, os nossos conectores para fãs, CPU fã, ALPT fã, um fã para M2, fã para placa de vídeo, fã para tudo, né? Fã para placa de vídeo é estranho, né? Isso corta. E para finalizar, uma coisa só interessante é que todos os chipsets da AMD suportam RAID 0, 1 e 10. Então, se você precisa de uma delas, os da AMD suportam, beleza? Eu vou ficando por aqui. Caso vocês gostem aí de jogos, a gente tem um canal Multicore Games, link na descrição. Eu também faço lives lá na Twitch, twitch.tv/juki. E se você tem alguma dúvida, sugestões sobre esse conteúdo de hardware aqui, pode me mandar aqui embaixo nos comentários ou no direct do Instagram, tá bom? Eu vou ficando por aqui por hoje e até a próxima!